Capítulo 20. O espírito de filiação e o espírito de servidão. Existe algo que o inimigo procura resistir de forma especial: a manifestação dos filhos de Deus. Ele tenta nos manter com a mentalidade de servos porque sabe que filhos reinam. Não somos mais servos, mas fomos feitos filhos. Hoje eu gostaria de mostrar a diferença entre o espírito de filhos e o espírito de servos. Ao fazer isso, não estou dizendo que não servimos mais a Deus. Evidentemente, servimos a Deus, pois o próprio Senhor Jesus se fez servo, e os apóstolos se apresentavam como servos de Deus. Entretanto, do ponto de vista do nosso relacionamento com Deus, somos filhos antes de sermos servos. Na verdade, somente o serviço do filho pode ser aceito pelo Pai. Isso pode parecer algo pequeno e trivial, mas a verdade é que muitos vivem uma vida cristã cheia de medos e angústias, simplesmente porque nunca aprenderam a se relacionar com Deus como filhos, servos na lei e filhos na graça. A diferença entre servo e filho está na base do entendimento da diferença entre a lei e a graça. Compreender a diferença entre elas é vital para o nosso relacionamento com Deus. Pela lei, relacionamos como servos, mas pela graça, somos feitos filhos. Quando tentamos nos relacionar com Deus com base na lei, vivemos debaixo do medo, pois o servo não permanece para sempre na casa. Ele teme ser mandado embora e a qualquer momento em que não for considerado fiel. Por isso, servos estão sempre inseguros e amedrontados, pois nunca sabem se estão agradando ao seu Senhor. O Senhor Jesus disse que o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho sim. O escravo, servo, não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. João capítulo 8, versículo 35. Servos conquistam, mas filhos herdam. A afirmação clara da palavra de Deus é que nós não recebemos o espírito de escravidão ou servidão, para vivermos outra vez atemorizados e amedrontados. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pelo Espírito nós clamamos, Abba, Pai. Abba é a forma como as criancinhas se dirigem aos seus pais em Israel. Sua melhor tradução seria paizinho. É uma forma íntima e amorosa de se relacionar com o seu pai. A menos que você seja capaz de chamar Deus de paizinho, você ainda está debaixo do espírito de escravidão e do medo. A expressão outra vez se refere à forma como vivíamos no regime da lei. Deus não nos trouxe para uma nova aliança com base no mesmo tipo de relacionamento que havia antes na lei. Hoje, somos feitos filhos e como filhos não deveria haver mais medo em nosso coração. Um servo tem medo do seu senhor, mas um filho não deveria ter medo do seu pai. Muitos não desfrutam da herança simplesmente porque restringe ao mínimo que recebe um servo. Ainda que um senhor seja generoso e o servo muito fiel, mesmo assim ele receberia apenas o básico para viver. Há muitos que se contentaram em receber apenas o básico do pai. Mesmo tendo um pai rico e tendo sido feitos herdeiros, muitos pensam que essa é a maneira certa de viver. Esse foi o pensamento do filho pródigo. Após ter abandonado a casa do pai e estando em miséria, caiu em si e pensou na vida que poderia levar na casa do pai. Porém se viu sem direito e desejou ter a vida de um servo, ou seja, ter o básico. Contudo, no regresso não foi isso que aconteceu, pois ele não era servo, mas filho. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Lucas capítulo 15, do versículo 17 ao 19. Chega de viver como um servo. Venha tomar posse da sua herança e da sua posição como filho. Filhos governam, servos não. A religião quer que você seja sempre como servo. Por isso, você não reina em vida. Servos não herdam coisa alguma, têm apenas o suficiente. O padrão do Velho Testamento é: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Mas hoje, no Novo Testamento,
Somos herdeiros de todas as bênçãos de Cristo unicamente porque somos filhos. Isso somente pode ser desfrutado pela fé. Essa é a razão por que alguns filhos não desfrutam da herança. Estão tentando trabalhar como servos para poder merecê-la. Quando filhos tentam se relacionar com o pai como se fossem servos, eles decaem da graça. Quando agimos como servos, tendemos a ver o pai como chefe, e o pior, um chefe injusto. Foi exatamente isso que aconteceu com o irmão do filho pródigo. Ele nunca havia saído de casa, mas se relacionava com o pai como servo ou empregado. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo o que é meu é teu. Lucas capítulo 15, do versículo 29 ao 31. Ele vivera toda a vida tentando merecer o amor do pai, mas tudo já era dele. Porém, nunca havia desfrutado de nada, nunca havia saído da casa do pai, mas ainda assim não conhecia o seu amor. Não olhe para a sua performance, olhe para a graça do pai. Na graça, recebemos de Deus não pelo que fazemos, mas pelo que somos. Essa é a necessidade hoje, saber quem somos em Cristo. Filhos gerados e adotados. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, Paulo diz que não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção. Na verdade, a melhor tradução seria: o espírito de filiação, recebemos o espírito de filhos. Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. A palavra adoção aqui não significa aquela adoção em que pessoas tomam filhos de outros para serem seus próprios filhos. Não fomos filhos do diabo que foram adotados para serem filhos de Deus. Recebemos a natureza de Deus dentro de nós. Somos filhos nascidos na casa, participamos da natureza divina. A salvação é muito mais do que ser livres da condenação eterna. Fomos feitos filhos e herdeiros. Podemos receber tudo o que Deus tem. Creio, no entanto, que há um sentido bem específico em poder dizer que somos filhos adotados. Nosso espírito foi regenerado, mas nossa alma é a mesma. A obra de Deus em nossa alma é transformá-la pela renovação da mente. Acostumamo-nos a pensar que somos filhos de nossos pais naturais, mas agora somos filhos de Deus. Nossa mente, porém, ainda não se acostumou com isso. Então o Espírito Santo vem para testificar, confirmar que somos realmente filhos. Vamos imaginar um homem muito rico que resolveu pegar uma criança de rua e fazer dela seu filho. Ele alimenta essa criança, veste-a de boas roupas, treina nas melhores escolas, mas há algo que ele não pode fazer. Se o garoto tem um grande sentimento de inferioridade, ele não se sentirá confortável na mansão, mas preferirá ficar na rua. O homem rico não pode colocar o espírito de grandeza dentro do garoto, mas Deus pode fazer isso em nós. Ele colocou o espírito de filiação em nós e, por esse espírito, clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. O inimigo está constantemente tentando impedir o testificar que somos filhos, porque filhos reinam. Servos não reinam, mas filhos sim. Ele quer nos manter debaixo do mesmo espírito de escravidão para vivermos atemorizados. A identidade do servo é o que ele faz, mas a identidade do filho é o que ele é. Você pode ser filho da lei ou filho da graça. Os filhos da lei são filhos de Agar, portanto são servos e escravos. Os filhos da graça são livres. Gálatas capítulo 4, do versículo 24 ao 25. A identidade do servo está relacionada ao fazer. A identidade do filho se relaciona ao que ele é. É o velho antagonismo entre ser e o fazer. O que define sua identidade? Nossa identidade não provém do nosso serviço, mas do nascimento. Fomos nascidos de Deus, recebemos a sua natureza divina. Servos não conseguem agir como filhos, mas filhos podem se tornar servos sem perder a identidade. Na verdade, quando filhos servem, a nobreza se manifesta neles. O Senhor Jesus, sendo filho, fez-se servo.
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filhos mostram mais nobreza quando servem. No entanto, eles não servem para ganhar, mas porque já possuem. Filhos recebem revelação. Servos precisam apenas saber o que fazer. Não precisam entender os propósitos por trás de suas ações. Mas o Pai revela seus propósitos aos filhos. Os servos, porém, têm uma revelação limitada. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João capítulo 15, versículo 15. Servos são removidos, mas filhos são disciplinados. Servos podem ser rejeitados, punidos e mandados embora, mas filhos são disciplinados para serem restaurados. Os filhos permanecem sempre em casa. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Hebreus capítulo 12, do versículo 7 ao 8. Servos precisam lutar por tudo, porque, para o servo, tudo é merecimento. Servos vivem com medo de serem mandados embora, e por causa do medo, vivem debaixo do espírito de escravidão. Este é o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Rejeite agora toda a mentalidade de servidão e assuma sua identidade de filho. Filhos reinam. Hoje, você pode desfrutar de autoridade para reinar sobre suas circunstâncias.